Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa base de apoio do projeto Programa de Apoio Evangelístico, trazendo um vídeo para você falando um pouco mais sobre missões. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a questão da necessidade do missionário reconhecer as etnias no campo missionário. Tá? Você reconhecer que existe a presença dessas etnias, reconhecer a necessidade dessa consciência nossa como missionário para que haja uma preparação para o trabalho que nós vamos fazer também no campo de missões. É uma lógica que se você não tem um reconhecimento, não tem um conhecimento sobre um determinado assunto, você também não vai se preparar para aquele determinado trabalho. Então é importante você como missionário, você que quer fazer missões, você ter isso em mente e fortalecer isso na sua mente para que haja uma preparação nesse sentido. Bom, eu quero dizer também para você que esse vídeo não está isolado, não é um vídeo isolado do nosso canal. Esse vídeo ele pertence a uma série de vídeos onde nós falamos sobre essa vida de missões. Então, se você tiver interesse, na descrição aí, eu acho que eu vou colocar o primeiro link, tá? Ou então no final do vídeo a gente coloca um quadradinho assim, né? É uma playlist que se chama Vida de Missionário. Tem muito assunto abençoado aí para você que quer fazer missões, você que quer entender esse mundo de missões, que passa o que acontece na vida do missionário, o que o missionário tem que saber para realmente fazer missões. Então vai nessa playlist aí que você não vai se arrepender, tá? Vamos lá, vamos falar de etnias aqui. Quando a gente fala sobre a questão da diferença de etnia, olha o cachorrado aqui, não pode faltar cachorro aqui na nossa base, viu? Mas quando nós falamos de etnia, a gente fala de diferenças. Eita, tá negócio. Quando a gente fala de etnias, a gente fala de pessoas diferentes, fisionomias diferentes, etc. Se a gente for perguntar para alguém, para qualquer pessoa que não tem tanto conhecimento no assunto, você fala assim para ela, o que diferencia as pessoas uma das outras? Ela vai te falar sobre o idioma, ela vai falar sobre fisionomia, aí ela entra na parte social, nível social, mais rico, mais pobre, mais branco, é questão racial também, né? Mais branco, mais negro, moreno e etc. Então essas características aparentes, ela é muito forte, muito rápida da gente poder perceber isso, que os seres humanos, eles são diferentes um do outro, existe uma diferença. Se você olha para o rosto de um latino e você olha para um europeu, você vai ver que existe essa diferença. Aí você olha lá para um polonês, você pega um camarada lá da Polônia, aí você olha para um africano, você vai ver que a coisa é bem diferente. Volto a dizer para você, e eu quero frisar bem aqui. Primeiro, é muito importante para você, como missionário, entender o que são as etnias, compreender esse mundo das etnias, e você também ter a compreensão que isso é muito importante, que Deus, ele fez as etnias. Não foi Satanás que fez as etnias, foi Deus que fez as etnias. E se Deus fez as etnias, querido missionário, aprende uma coisa. Elas devem ser reconhecidas e essas etnias elas devem ser respeitadas. E você tem que saber trabalhar com essa diferenciação que existe no mundo das diferenças étnicas no mundo. Não, pastor, você está errado. As etnias foi feito lá na Babel, quando o povo se reuniu e queria fazer um grupo e criaram aquela torre que queria chegar ao céu e coisa e tal, e Deus veio e separou as línguas e por isso que tem diferença. Não. As etnias, elas normalmente, muitas vezes, não é a diferença de língua. É um dos pontos sobre questão de etnia. Nós vamos falar sobre isso aqui. Às vezes uma mesma etnia ou etnias diferentes, elas estão falando uma mesma língua, porque perdeu, foi dominado por outro, etc. Mas isso não quer dizer também que remeteu lá a questão de Babel. Estou falando isso aqui porque é muito importante, que existe uma ignorância no meio missionário, acreditar que a divisão étnica é coisa do inimigo. O objetivo de Deus era que o ser humano pudesse se espalhar sobre a terra. E essa divisão de línguas aconteceu justamente para o homem voltar para o propósito original de Deus. Agora, o ser humano é um ser social. E se ele deveria espalhar sobre a terra, lógico que ele ia começar a se juntar aquelas famílias, e famílias iam crescendo, virando tribos, e aí você ia ter aquelas agrupamentos sociais divididos no mundo inteiro, formando essas determinadas etnias. Com o tempo ia ter essa formação, isso aí. Tá bom? Então isso aqui é muito lógico. Moral da história e ponto final. Guarda isso aí no seu coração. As etnias, elas são feitas pelo Senhor. Então vamos lá. Amado, as pessoas, elas se juntam porque tende a buscar aquilo que faz nexo para ela, que faz sentido para ela em outras pessoas. Então isso é muito comum.
Vou dar um exemplo aqui para você. Olha só, de uma forma muito grossa e geral. O brasileiro, ele sai do Brasil e ele vai lá para o Japão. E aí você, quando chega no Japão, você vai encontrar algo bastante comum, né? Eu não fui no Japão, mas o pessoal que foi para lá fala sobre isso aí. E vai chegar lá, é muito comum, você vai ver os grupos brasileiros de brasileiros separados. Na Europa, a mesma coisa. Vai chegar na Inglaterra, você vai ver brasileiros se juntando. Estados Unidos, mesma coisa. Bairros, cidades onde tem muito brasileiro, acaba se juntando ali naquele lugar. Por que que isso acontece? Porque para o brasileiro, ele prefere estar perto de pessoas que têm o mesmo pensamento e a mesma visão do mundo, que tem nexo para ela, que tem sentido para ela, que tem valor para ela. Então há quem diga que brasileiro não tem cara, né? Porque brasileiro tem cara de todo mundo. Você chega num determinado lugar, você olha, você acha que é um americano e é um brasileiro. Você acha que é um africano e é um brasileiro. Você acha que é um peruano, mas é um brasileiro. Isso é verdade, brasileiro é uma mistura disso tudo, mas de forma geral, essa mistura disso tudo que passa a ser o Brasil, o brasileiro ele tem uma tendência a ser atraído a esse grupo, que é o grupo dos brasileiros. Não é pelo fato de você levar o título de brasileiro. Você é atraído pela língua, você é atraído pela fisionomia, você é atraído por todos esses pontos. E uma das coisas que é muito importante é a forma que o brasileiro ver o mundo. Aí entra aquela velha palavrinha que a gente vive falando aqui no nosso canal, cosmovisão. Essa palavra em missões você vai escutar 300 vezes, é uma palavra muito ampla, existem livros e mais livros escritos sobre isso aí, tá? A gente fala aqui sempre num assunto muito ralo, mas é importante você entender isso aí. A forma que o brasileiro vê o mundo, isso atrai você. O brasileiro é assim. Por outro lado, uma coisa interessante é que quando você encontra brasileiros por aí que já não tem mais cara de brasileiro, claro, o camarada sempre vai ter a cara de brasileiro, mas muitas vezes esse camarada ele já está perdendo a sua própria cultura brasileira, ele já quase não está conseguindo falar o português, né? Porque ele se envolveu tanto com outro idioma, já faz anos que ele não fala português e etc. Você vai na casa dele, não tem nada de Brasil mais, a comida dele não é Brasil, ele não se interessa pelos assuntos do Brasil, a forma dele enxergar o mundo e ver o mundo já é mais uma forma. Ele já está mais do que aculturado onde ele está, sei lá, ele foi para lá, tinha 5 anos de idade, hoje ele já tem 40 e ele diz que é brasileiro, mas é nessa situação aí. Querido, isso aí vai ter menos atração, não vou dizer que não vai ter atração a você, a esse tipo de pessoa, mas esse vai ter menos atração do que aquele que é bem brasileiro. Estou explicando isso aqui para você entender por que essa atração a um determinado grupo que forma essa etnia. Então as pessoas elas compartilham idiomas, as pessoas elas compartilham pensamentos, cultura de uma forma geral, que é comida, vestimenta e etc. Interesses políticos, fisionomia e etc. e etc. Tudo isso que te faz, que você faz ver você naquela outra pessoa, aquilo ali começa a ter uma atração. Você se sente em casa. Você já viu aquele negócio de você chegar em outro país e quando você chega lá, chega na mercearia, tem alguém falando português. Tem um jogo de futebol, tá todo mundo torcendo pelo Brasil. E você vê bandeira do Brasil numa casa, não sei o que. Isso é o quê? Isso é uma atração àquilo que você tá vendo, você naquela determinada pessoa. Agora, por que é importante você saber isso, reconhecer isso aí? Porque o evangelista intercultural é justamente aquele camarada que sai dentro de um meio cultural e ele vai para um outro meio cultural. E se você muda de uma etnia para outra, é a mesma coisa que você sair da sua casa e ir para uma outra casa, e você tem que saber se portar nesse lugar. E você tem que saber as regras de convivência nesse meio aí, para poder gerar conexão e poder levar o evangelho a essas pessoas. Isso é o que nós chamamos de evangelismo intercultural, ou seja, são os missionários. Dentro dessa visão, nós vamos ter o que nós chamamos também de distâncias culturais. Uma etnia, por exemplo, uma pessoa de uma determinada etnia, ela pode se juntar a outro grupo de pessoas que são de outra etnia. Isso vai facilitar se a cultura dele é uma cultura menos distanciada. Não há uma distância cultural. Então eu vou dar um exemplo aqui. Africanos de etnias diferentes, quando vão para a Europa, ou vêm para o Brasil,
tende a se juntar com outros africanos. Olha que eu tô falando, africano é um continente inteiro, com 1 bilhão de etnias. Será quantas etnias tem dentro da África? Nem lembro o número. Mas esses camaradas, vai haver uma tendência pela questão da cor, por ser da África, e muitas vezes pela própria etnia em si deles, serem etnias mais aproximadas. Isso explica também porque sul-africanos, os sul-africanos, vocês sabem que são brancos, é tipo a Europa da África, o pessoal lá da África do Sul. Eles têm uma tendência muito mais a se relacionar com o pessoal da Europa do que do próprio pessoal da África. São africanos? São. São sul-africanos? São. Pertencem ao continente africano? Pertence. Mas por questão de língua, cultura, por questão de fisionomia e etc., como a aproximação cultural deles vai mais para o pessoal da Europa, então tem mais, o pessoal da Europa é muito mais fácil fazer o trabalho lá, ou quando um sul-africano vem para a Europa, existe uma tendência, Europa, Estados Unidos, qualquer outro lugar, existe uma tendência de um melhor relacionamento e assim vai por diante. Então, amado, um missionário, quando ele chega no ambiente de uma etnia diferente, isso é muito importante você reconhecer. Por que que isso é importante? Olha, o que acontece é que uma nação, muitas vezes tem dentro dessa nação várias etnias. O Peru é assim, a Colômbia é assim, o próprio Brasil é assim. Aqui na Bolívia, assim, eu vou dar exemplo aqui da Bolívia, tá? Porque a minha realidade fica fácil de você entender aqui. Muita gente que vem para cá, para Bolívia, vem com a ideia de eu vou para Bolívia para ganhar boliviano para Jesus. Aí o camarada chega aqui, aí ele começa a entrar num turbilhão, porque dependendo da região onde ele vai trabalhar, ele começa a ter problema. Ele vai pro sul, ele vai encontrar um tipo de gente. Ele vem pra cá, pra Santa Cruz, ele encontra outro tipo de gente. Aí do nada ele sai daqui e vai pra La Paz, ou vai pra Oruro. Eu vou pra Oruro, eu acho que eu vou... Vai lá pra Oruro e BAU! E aí ele leva paulada na cabeça, porque ele não entende um turbilhão, ele tá no meio de um turbilhão, ele não sabe nem de onde é que tá vindo a paulada. A paulada na cabeça desse missionário que tá vindo, ele tá tonto, assim, então tá pum, bum, bum, bum. Tá vindo, por quê? Porque para que ele possa entrar em contato, fazer alguma coisa, ele tem que comunicar. Ele acha que Bolívia, na cabeça dele, Bolívia fala um idioma só. E assim, ó, alguns lugares, algumas pessoas aí do campo falam outros idiomas como o Quechua, o Aymara, o Guarani, não sei o que. Não é isso, filho. Etnia diferente, elas têm cosmovisão diferente. E nós já temos falado em outros vídeos que cosmovisão é a segunda linguagem de um povo. Para você comunicar com o povo, você tem que falar na língua delas. Não adianta eu falar português e o camarada só fala o Aymara. Então, tem etnias aqui na Bolívia que falam o Aymara. Ou eu quero falar português. Olha, eu venho aqui falar de Jesus para você. E o camarada, a família, só fala o Quechua. Aprende uma coisa. Se você vai falar português e a pessoa só fala o Quechua, é lógico isso aí? É lógico. Você fala português e a pessoa só fala Quechua, ela não vai te entender. Isso é a mesma coisa da cosmovisão. A cosmovisão é a segunda linguagem de um povo, de uma etnia. E é por isso que aí quando você chega aqui, você vai pensar trabalhar dentro da nação de Bolívia, sem levar em consideração a questão das etnias dentro de Bolívia. E aí você vem para cá, para Santa Cruz, você faz um determinado trabalho. Aí quando você vai para La Paz, ou Cochabamba, ou Oruro, ou Potosí, você leva na cabeça, porque são frequências de trabalho diferentes. São comunicações diferentes, a mentalidade do povo, a forma do povo reagir, agir e etc. é totalmente diferente. Algum tempo atrás eu estava conversando com algum missionário e ele estava falando da África. Ele falou, pastor, na África é um negócio terrível, tá? A gente estava lá numa cidade, você está num determinado bairro e 2 quadras são etnias, 2, 3 quadras é uma determinada etnia. Você passa para lá, mais umas 3 quadras adiante já é outra etnia. Então você vai andando na cidade assim, cada 3 quadras, às vezes 2 quadras são de etnia diferente. Se o missionário não tem consciência dessa realidade, ele vai ter muito problema nesses determinados lugares. O reconhecimento das etnias, entende isso? As etnias, elas não se juntam à toa. Elas não estão agrupadas à toa. Existe um motivo pelo qual elas estão agrupadas. E se elas estão agrupadas, existem regras sociais, aquilo que para eles são certo, errado. Existem valores daquilo que eles acham que é bom para eles, aquilo que não é. A comida, a roupa deles, a questão familiar deles, etc. Existe um monte de fatores. E se você como missionário não sabe isso, você vai para a etnia
e você vai ter, às vezes, um determinado problema, eles têm uma forma de viver de uma forma, quando você vai para outra ali, é outra, as regras são totalmente diferentes, e aí você começa a enfiar a mão pelos pés, como a gente fala. Amém, querido? Vou terminar aqui nosso vídeo, eu espero que deu para você entender. A partir do momento agora, quando você falar assim, Deus me chamou para ir para as nações, o Senhor me chamou, preste atenção que as nações, dentro dessas nações, existem as etnias. Etnias diferentes falam idiomas diferentes. Etnias diferentes têm cosmovisão diferente, cultura diferente. E você, como missionário, tem que saber se adaptar a todo esse sistema aí. Amém? Para quê? Para que objetivo? Para gerar conexão com essas pessoas. Podemos finalizar aqui? Então, amado, que Deus te abençoe. Te animo a você olhar os demais vídeos dessa série. Tem muito vídeo abençoado aí para você aprender um pouco mais sobre a vida de missões, tá? Dá uma olhada aí, a vida missionária, vida em missões, vida missionária, alguma coisa assim. Eu vou deixar o link aí embaixo aí para você clicar e ter acesso aos demais vídeos. Também eu quero te convidar a você se inscrever para você receber os nossos e-mails. Toda semana a gente manda e-mail sobre missões, tá? A gente fala em um assunto sobre a vida prática em missões, a preparação daquele que quer fazer missões, daquele que quer ir ao campo de missões. Então você pode se inscrever, tá aí na descrição do nosso vídeo, e receba nossos e-mails sobre missões, você clica, se inscreve, e toda segunda-feira, eu vou estar mandando um e-mail novo para você, tá bom? Forte abraço, que Deus te abençoe.